Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora o segundo vídeo dentro do âmbito do nosso curso de Economia Brasileira, comentando o texto de Fabrício Augusto de Oliveira, A Aventura Descolorida da Estabilização, 1990-1991, do livro Política Econômica, Estagnação e Crise Mundial, Brasil 1980-2010, com adendos de Carlos Eduardo Carvalho. Nós continuaremos falando sobre a primeira fase do plano Collor, na sessão do professor Fabrício, sobre pruridos heterodoxos. E vamos começar falando sobre os pilares do plano, tá certo? Bem, quer dizer, quais os fundamentos do plano Collor? Em primeiro lugar, reforma monetária, ok? Que envolveria a mudança da moeda e o enxugamento da liquidez, ou seja, o chamado calote, ou seja, o bloqueio da liquidez, não é? Em segundo lugar, nós teríamos o ajuste fiscal, que a ideia era eliminar o financiamento inflacionário do governo, não é? E também proporcionar uma melhora das expectativas dos agentes econômicos. Bem, em terceiro lugar, nós tínhamos uma política de rendas, que seria veiculada através do congelamento temporário dos preços, então apagando assim a memória inflacionária pelo uso de um pré-fixador. Então você adotaria a pré-fixação do indexador que você ia utilizar para corrigir os preços. Haveria uma reforma do comércio exterior, adoção do câmbio flutuante e da liberalização das importações. E, em segundo lugar, finalmente, mudanças estruturais, reforma do Estado, reformulação da política industrial, abertura comercial, abertura da economia e equacionamento definitivo da dívida externa. Ou seja, era um programa super ambicioso. E é interessante observar que ele combinava congelamento com o bloqueio da liquidez, e com medidas neoliberais. É claro que essas medidas, embora possa parecer o contrário, nunca tiveram nada a ver com o processo inflacionário. É o caso da liberalização do comércio exterior. Isso vai ser repetido no plano real, mas o sucesso do plano real não tem nada a ver com isso. Vamos lembrar que o Martínez de Hoz, tem um texto de discussão sobre isso, pode ser encontrado, Martínez de Hoz, na Argentina, durante a tentativa, ele era um super liberal, ele achou que ia controlar a inflação na Argentina e, entre outras coisas, liberalizou o comércio externo, as importações. As importações cresceram muito na Argentina e nada mudou em termos de inflação. Na verdade, a inflação acelerou. Então, isso não é uma medida de controle inflacionário de jeito nenhum. Também nada tem a ver com ajuste fiscal, mas a ideia do plano Collor era uma coisa diferente, quer dizer, você ia promover, na verdade, o fim do financiamento inflacionário do governo. Não sei exatamente o que o professor Fabrício quer dizer com isso. Você poderia dizer que é emissão de papel moeda, emissão monetária. Então, isso faz sentido. Mas isso você poderia financiar o governo através da emissão de títulos, que era o que se fazia à época. Então, aliás, nós já estamos no âmbito da Constituição de 1988. Então, o Banco Central não poderia, de maneira alguma, financiar o Tesouro Nacional. Então, que diabo significa fim do financiamento inflacionário do governo? Não sei exatamente o que se quer dizer com isso, Bem, mas essa ambiguidade é uma característica do plano, o plano se deixou contagiar pela confusão que havia no mercado financeiro.
E essa confusão, a ciranda financeira, foi responsabilizada pela inflação brasileira. É aquele dissociação das funções da moeda que nós falamos no vídeo passado, né? Bem, quais seriam os riscos? Primeiro, uma recessão profunda causada pelo sequestro da liquidez, pelo bloqueio da liquidez, né? Que de repente os agentes econômicos não têm acesso ao caixa, né? Não podem gastar. E aí? Isso pode, quer dizer, se você não tem dinheiro, você não gasta, né? E aí você provoca uma recessão. Então, essa era o primeiro risco do programa, né? O segundo seria dificuldade da administração, dado o mecanismo de reintrodução da moeda através do mercado cambial e do pagamento de impostos na velha moeda. Quer dizer, isso era quando nós vamos ver, né, o plano. Primeiro, né, você continuava exportando. Então, se você exportar, se tivesse saldo na balança, no balanço de pagamentos, você teria entrada de moeda, de nova moeda, né? E essa nova moeda, esse câmbio seria convertido, esses dólares seriam convertidos em nova moeda. Então, você teria um aumento da oferta de moeda na nova moeda, né? Ora, então isso seria um risco, né? Poderia, não sei como, né? Já não sei que você fosse monetarista, admitir que isso gerasse um processo inflacionário, ou tivesse alguma coisa a ver com o processo inflacionário, né? E do pagamento dos impostos na velha moeda. Também não entendo como isso pode ser uma dificuldade, né? Porque você teria, como efetivamente, né, se eu tenho, se a minha liquidez está bloqueada, eu não posso pagar nada, inclusive não posso pagar imposto. Ora, mas isso é uma quebra, né, constitucional. Então isso foi evitado, né? Ou seja, se eu tenho moeda velha, né, bloqueada, eu posso usar essa moeda velha para pagar os impostos, claro. E o autoritarismo na implementação, né, que foi através de medidas provisórias, né? E uma das coisas que vai acontecer com o judiciário brasileiro vai ser levado de roldão nessa confusão, né? Aliás, no final da década de 80, início da década de 90, na década de 90, isso foi característico, né? Você teve uma série de medidas, né, que o Judiciário concordou, o Supremo concordou com elas, e eram medidas problemáticas, tá certo? Mas que se encaixavam bem na ideologia que se formara na época, né? E nós vamos comentar isso em detalhes posteriormente, né? Bom, a medida provisória 168 foi que lançou o plano, tá certo? De 15 de março de 1990, né? Depois virou lei, né? Que instituiu o bloqueio de liquidez de parte considerável dos haveres financeiros, exceto papel, moeda e poder do público. Claro, se você tem nota bancária nas mãos, né? E se você não puder usá-la, seria um caos maior do que já foi. Então, essa daí não seria bloqueado, correto? Os valores em cruzados novos, bloqueados, ficariam recolhidos no Banco Central do Brasil por 18 meses. Por 18 meses. Recebendo juros de 6% ao ano, que é um juro muito elevado, na verdade, né? Poderia ter sido menor. Juros de 6% ao ano, né, mais correção monetária. Na verdade, esse o juro seria o juro da caderneta de poupança. Acreditados diariamente seriam liberados em 12 parcelas. Quer dizer, na verdade, você ia ficar sem o seu dinheiro por 18 meses, depois você ia recebê-lo pouco a pouco, né, mensalmente, nos próximos 12 meses. Né? Os haveres financeiros seriam convertidos ao par de cruzados novos para cruzeiros, porque houve a mudança da moeda de novo, né, de cruzados novos para cruzeiros, tá certo? Após a cobrança extraordinária de um IOF, né, Imposto de Operações Financeiras, de 8%. Isso aí foi muito legal. Por quê? Porque isso, na verdade, foi um imposto sobre toda a riqueza financeira. Genial. Isso foi genial.
já reduziu, na verdade, já reduziu aí a dívida pública, a dívida do setor público, né? Porque grande parte dos haveres financeiros eram títulos do governo federal. Então, na verdade, você já teve um recolhimento de 8%. Brilhante, né? Nos haveres não monetários, quer dizer, o que é haver monetário? Haver monetário é papel moeda em poder do público, que ficou fora do bloqueio, né? E depósito à vista nos bancos comerciais. Então, esses ficaram, quer dizer, isso é considerado moeda, né? Meio de pagamento. Então, isso ficou de fora do imposto, né? Só os títulos, né? Títulos de crédito que ficaram sujeitos ao imposto de 8%. Não? Na venda ou na transmissão de ações e ouro, claro, também, né? Isentos os depósitos à vista e os títulos de depósito do ativo das instituições financeiras. Bom, a conversão em cruzeiros deveria ser feita no momento da liberação dos valores retidos, com regras diferenciadas. Papel moeda, conversão imediata, isso aí nós já falamos anteriormente, isso não ficou sujeito a bloqueio nenhum, né? Depósito à vista e caderneta de poupança, liberação imediata até 50 mil, é o cinquentinha que na época se falou, tá certo? Todo mundo ficou com cinquentinha, e aí as classes mais pobres adoraram, porque eles ficaram com tanto dinheiro como a classe média, o pessoal mais rico, só tinha cinquentinha, né? Só tinha cinquentinha, que corresponderia a $1.300, tá certo? $1.300, né? Hoje, quanto que está o dólar? 5 e pouco, né? Ou seja, seriam assim, R$7.000, né? Quer dizer, realmente a classe pobre mesmo não tinha R$7.000, né? Disponível no banco, né? Mas tinha 500, 300, se é que tinha dinheiro no banco, né? Porque a maioria, o pobre mesmo, ou tem papel moeda, não tem conta bancária, né? Mas tinha muita gente que tinha dinheiro na poupança, né? Classe média baixa, né? Ou então gente mais humilde, né? Que tinha pequenas depósitos em poupança, né? Então esses ficaram, quer dizer, quem tinha 7.000, o equivalente hoje é R$7.000, né? No banco, né? Ficou satisfeito, porque uma pessoa mais humilde, que tinha 7 mil, ficou satisfeita, porque o ricaço que tinha 7 milhões só podia sacar 7 mil, né? Bem, aplicações overnight, contas remuneradas, liberação imediata de 25 mil, tá certo? Ou de 20% do total valendo maior. Quer dizer, na verdade, do total dos recursos aplicados, né, no overnight, né, overnight é a compra e venda de títulos do Tesouro do dia para a noite, né? É o mercado chamado mercado interbancário. Então, quem tem aplicações nesse mercado, né, poderia sacar até 20%, né? E fundos de depósito a prazo, 20% do total. Então, na verdade, você deixou uma margem de 20% de haveres financeiros, de títulos não monetários, né, para, evidentemente, você está querendo, na verdade, dar uma folga de liquidez para os empresários, tá certo? Bem, todos os limites deveriam ser calculados por aplicador e por instituição financeira. Títulos de depósito do ativo da instituição financeira submetiam-se ao mesmo regime. Nos depósitos a prazo, debêntures e cotas de fundos, a conversão para o cruzeiro da parcela liberada deveria ser feita apenas no vencimento do título. Isso é muito, quer dizer, os títulos têm um vencimento. Então, quer dizer, esses títulos vão ser convertidos, né? Mas quanto? Porque ele já tem no contrato dele o dia que você vai receber, né? Você tem um título aplicado de R$100.000, né? Digamos assim, na verdade você só poderia, né, sacá-lo, esse recurso, no dia do vencimento. Na época não, você sacava quando você quisesse,
porque o banco convertia para você, mas essa conversão agora está impossibilitada, né? Então é apenas no vencimento, né? Nos fundos, a conversão ficava condicionada à disponibilidade de liquidez em cruzeiros. Você teve uma mudança da moeda, né? Agora, né, quando o título vence, que era seu, né, título de uma instituição financeira, e aí quando vencesse, né, a instituição financeira, teoricamente, teria que te pagar o montante de dinheiro especificado no título, né? Mas agora não, ela só iria fazer isso se ela tivesse cruzeiros, a nova moeda, e não a velha moeda. Isso é para impedir, né, que o ativo financeiro que tinha sido congelado se convertesse, né, em ativo financeiro na nova moeda e trouxesse de volta, né, o problema da ciranda financeira. Essa era a ideia, né? As parcelas não convertidas deveriam permanecer denominadas em cruzados novos até seu vencimento. Títulos com prazo superior a 18 meses permaneceriam denominados integralmente em cruzados novos até o vencimento. Por quê? Porque 18 meses era o período de congelamento, né? O período de congelamento. Então, depois, se o título vence depois, ele não está sujeito ao congelamento, porque ele já está congelado. Porque você não pode, né, fazer a conversão dele, o resgate dele antecipado, né? Era essa a ideia. Os cruzados novos bloqueados poderiam ser usados por 60 dias, ou seja, até 18 de maio, né, para pagamento de impostos. Claro, é aquilo que nós falamos, né? Ou seja, eu tenho dinheiro para pagar um imposto, mas não posso usar porque o meu dinheiro aí eu vou pagar multa, juros, etc. Não tem jeito, né? Então, durante 60 dias você poderia pagar, né, taxas, contribuições e obrigações previdenciárias, né? E por 180 dias poderiam ser transferidos entre pessoas físicas e jurídicas para fins de liquidação de dívidas. Quer dizer, se eu faço negócio, né? Compro, eu sou um empresário, tenho uma confecção e eu compro tecidos, tá certo? Aí eu compro tecidos, aí saiu o plano, eu não posso pagar o que eu comprei, então eu vou ter que interromper minha produção, né? Provavelmente nem vou receber o produto que eu comprei, né? Se eu já recebi, o sujeito que me vendeu vai ter um prejuízo. Então, durante 60 dias, eu posso usar minha moeda velha, né? Meus depósitos em cruzados, meu recurso já estou até misturando o nome das moedas aí, né? Em cruzados novos, né? Eu posso usar os cruzados novos para pagar, que agora virou de cruzado novo para cruzeiro, né? Eu posso usar os cruzados novos, bloqueados, para pagar isso durante 6 meses, né? É um tempo razoável, porque normalmente é o crédito comercial, né, entre comerciantes ou entre comerciantes industriais, produtores e entre produtores entre si, até 180 dias. Tem casos que aumentaram, nessa época era muito pouco, né? Hoje ainda tem casos maiores, um prazo maior, mas ainda hoje é difícil. Naquela época era quase impossível você ter um crédito fornecedor de mais de 180 dias, né? Isso era chamado de transferência de titularidade, né? Os recursos nos tesouros dos 3 níveis de governo ficavam livres, claro, do bloqueio. Quer dizer, você bloqueia o recurso do próprio governo, aí está danado, né? E foram convertidos integralmente, com liberação imediata dos cruzeiros nos casos de depósito à vista e recurso em trânsito, liberação no vencimento no caso de títulos. Para os 3 níveis de governo, recurso recebido em cruzados novos até 18 de maio, né, pelo pagamento de impostos, taxas de contribuições que seriam convertidos integralmente. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: você deixou, né, as empresas e as pessoas físicas, né, pagarem seus impostos com os seus depósitos, com as suas aplicações em cruzados novos, na moeda velha, tá certo? Então, se você deixou
as pessoas físicas e jurídicas pagarem os impostos, você também tem que deixar as instituições governamentais que receberam esses impostos, né, gastarem esse dinheiro, né? Porque senão, como é que você vai fazer? Um paga e o outro recebe, mas não está com o dinheiro bloqueado, né? Tá certo? E aí como é que eles iam pagar seu salário, salário do funcionalismo, né? Os seus fornecimentos? Então, ok? Então é isso, né? Efeitos imediatos da medida provisória 168, que é o que lançou o plano, né? O nível de liquidez da economia contraiu-se bruscamente, claro, logo após o bloqueio dos haveres financeiros, mas recuperou-se com rapidez nas 3 semanas seguintes, o que se verifica pela rápida expansão da base monetária e do M1. O que é M1? M1 é os meios de pagamento, a soma de papel, moeda e poder do público, mais depósitos à vista no sistema bancário, né? Pelo comportamento dos juros e do crédito, e também por indicadores de produção e vendas e de preço de ativos de risco. O que você vai, na verdade, você vai dar um choque de liquidez, o nível de atividade econômica cai, porque eu não tenho dinheiro para comprar, né, para pagar, mas imediatamente, rapidamente, isso começa a se recuperar, né? Nos mercados de risco houve queda abrupta logo após o choque, né? Vamos dizer assim, né, no mercado, o dólar paralelo caiu, claro, porque você tem dólar, você vai usar o dólar para pagar, você não vai pagar em dólar, mas você vai vender esses dólares, né? E aí você vai ter que vender esses dólares, como muito pouca gente tem dinheiro, o preço do dólar vai cair, aí você vai usar os recursos assim obtidos para pagar o que você tem que pagar, ou comprar o que você tem que pagar, né? Mesma coisa com a bolsa de valores, né? O início de abril foi um momento decisivo, rápida queda dos juros, recuperação das bolsas de valores, consolidação do patamar mais alto do dólar no mercado paralelo, ou seja, houve a reversão daquilo que nós falamos. Em abril, as vendas do comércio voltaram ao nível real de fevereiro. Quer dizer, um mês depois, né? Um mês depois. E a produção industrial fez o mesmo em maio. Então foi um baque na economia, mas um baque rápido, né? Total dos haveres financeiros, né? Ou seja, os haveres financeiros caíram de 4,3 bilhões para 1,4 bilhão, né? Observe que aí você tem que tirar 3 zeros, né? Então, uma contração real, né, real de 67%. Eu preciso de colocar aqui, ó. Não é real porque você teve inflação, né? Então, tirando os 3 zeros, né, a contração foi de 67%, tá certo? As vendas em março, né, desabaram, tá certo? Ou seja, e a produção industrial caiu 25%. Primeiro, o pessoal não tinha dinheiro para pagar as compras de insumos e etc. Mas também porque se você não vende, você não vai produzir, né? Na produção em abril, mas abril, né, as vendas já estão aumentando devido ao aumento do salário nominal, mais recuperação do crédito, mais baixa das taxas de juros. O nível de emprego também vai cair, né? Mas vão haver a negociação dos detentores de moeda velha, porque eu posso, né, usar a minha moeda para fazer pagamentos, tá certo? Então, na verdade, eu posso negociar essa dívida com outra pessoa. E de qualquer maneira você vai fazer seus pagamentos, tá, na moeda velha, né? E isso vai, né, aumentar, fazer o nível de liquidez aumentar, tá certo? Dentro daquele esquema que nós falamos aqui, tá certo? Você poderia, né, liquidar dívidas, né, antes de 15 de março, ok? Que é a transferência de titularidade, tá certo? Mas aí o que você faz, né? Eu tenho moeda velha, não é? Aí eu pago uma dívida que eu tenho com você, você pega esse dinheiro e paga os impostos, tá certo?
e aí vai aumentar a liquidez, né? Isso aí não está muito claro, o professor Fabrício não explicou muito, mas é o que se depreende do que foi dito, né? Mas você vai ter torneira de liquidez, né? Claro. Estruturado com brechas que visava atenuar os problemas que causaria, o plano deixou abertas para que os agentes econômicos dele se defendessem contra eles, especulassem, minando suas bases. Olha, essa frase realmente não tem sentido. Se você bloqueou a liquidez, né, você tem que deixar algumas válvulas de escape, senão você vai jogar a economia na recessão e, em vez dela recuperar, ela vai ficar no fim do poço indefinidamente, né? Aí não dá jeito, aí até o governo cai rapidinho, porque se todo mundo ficar sem dinheiro definitivamente, né, sem recursos definitivos, olha que o nível de haveres financeiro caiu 67%. 2 terços, né? E esses, grande parte, quer dizer, esses recursos, na verdade, eram usados como meio de pagamento. Eles não eram meio de pagamento, né? Porque você não podia pagar uma coisa com título de Tesouro Nacional. Mas você tinha um título de Tesouro Nacional, imediatamente, se você quisesse, o banco resgatava e depositava dinheiro na sua conta. Aí você usava a sua conta bancária, né, para fazer o seu pagamento. Então havia uma conversibilidade elevadíssima entre os haveres chamados financeiros não monetários, títulos públicos, títulos privados, etc., né, ações. Você podia você convertia, né, se você tivesse aplicado um fundo de ações, é a mesma coisa, né, desde que o banco tivesse essa disposição de converter a sua aplicação no seu fundo, depositar o dinheiro correspondente na sua conta, né? Então, você não poderia, você teria que necessariamente, né, deixar que a liquidez fosse retornasse pouco a pouco, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, tá certo? Senão você acaba se você acabar com a circulação monetária, você acaba com a produção, claro. Você vai comprar com o quê, né? Embora o sistema econômico tenha a forma sempre de criar novos instrumentos monetários para fazer os seus pagamentos, mas até que isso fosse gerado, a economia já teria ficado uma recessão profunda seria uma nova grande depressão. Isso não pode, né? Então, isso não essas brechas, é porque necessariamente você teria que criar mecanismos de remonetização da economia. Mas observa, a remonetização nada tem a ver com o retorno da ciranda financeira. Então essa é a conexão, que essa era a ideia. É claro que no texto do Beluso, né, que nós citamos, né, do professor Beluso, né, ele não torna claro, né, e como você tinha uma confusão na ciranda financeira, né, ele próprio talvez não tenha, e o plano Collor, né, mostrou isso. Você não tinha formas de evitar que voltasse a monetização da economia, voltasse a ciranda financeira, mas essa é a ideia. Você tem que ter uma economia capitalista. A circulação mercantil é feita através de moeda e crédito. Então você tem que ter moeda e crédito para fazer circular, não é? Então era essa a ideia. Você tem que, ou seja, a liquidez tem que se retornar, senão não tem produção, não tem circulação mercantil. Então essa fórmula de que isso teria minado as bases, olha, se é assim, as bases do programa são absolutamente infundadas. São construídas uma casa edificada na areia, tá certo? Vai cair. E na verdade, foi uma casa edificada na areia, né? Mas como e por quê, né? Precisa dizer, né? Porque isso foi o consenso geral de todo mundo falando. Não, voltou porque por causa dos... E tem muita gente que não viu, né? Que se você olhar, os meios de pagamento não caíram nesse momento. O que caiu foram os ativos não monetários. Então teve muita gente que confundiu as coisas, né? Os partidários da teoria quantitativa ficaram chocados. Por quê? Porque aparentemente a oferta de moeda tinha caído, né, vamos dizer, 2 terços, e os preços
E a inflação zerou por um curto espaço de tempo e ela logo voltou. Então, você, não, voltou porque a oferta monetária voltou a crescer. Olha, tenha paciência, né? Quem escreveu sobre isso foram economistas de direita, né, vamos dizer assim, pensamento conservador, o que é o pensamento conservador? A pessoa que acredita na teoria quantitativa da moeda, né, que falaram essa bobagem, porque a teoria, por que é bobagem, né? Quer dizer, nada é bobagem, né? Mas, do ponto de vista da teoria quantitativa da moeda, a teoria é uma teoria de estoque. A variação do estoque tem que ser igual à variação dos preços. Ora, o estoque diminui em 2/3, teria diminuído em 2/3, os preços tinham que ter caído em 2/3. Depois há um retorno do, como diz que o fluxo, né, o aumento, a variação, aí a variação é fluxo, né? Então, aí o pessoal fala, não, é porque o pessoal confundiu estoque com fluxo. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. O nível de preço não caiu, não teve uma deflação no plano forte, não teve uma reflação, tinha que ter os níveis de preço tinham que ter caído dois. Primeiro que quer dizer, primeiro que os meios de pagamento não caíram, tá certo? Essa já é um problema da teoria, né? Em segundo lugar, né, a teoria, na verdade, está vinculando o estoque com o nível de preço. Você varia o estoque, isso é o que se chama de fluxo, né? Daí você tem que ter uma variação do nível de preço. Então, essa confusão, né, apareceu em alguns artigos, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O governo tentou tributar, através do IOF, na retirada de recursos bloqueados, mas o Congresso resistiu. Bom, com certa razão, né? Você podia. E o governo retirou a proposta. Porque havia o temor da asfixia da economia. Esse é um temor legítimo, inteiramente legítimo. Vamos lembrar que os planos, né? Os planos monetaristas realmente duros, né, levaram a economia na recessão, né, profunda, né. Por exemplo, o governo Pinochet, né, quando ele assumiu o governo, ele adotou uma política monetária terrível e a contração moeda, a oferta de moeda foi muito forte. O que aconteceu? E outras medidas, né. O que aconteceu é que o PIB caiu no primeiro ano, né, ele tomou o governo em setembro, né, 1973. Em 74 o PIB caiu mais de 12%, poxa, 12%, né? E a inflação continua a 360% ao ano. Isso mostra que a oferta de moeda foi duramente do dito moeda, né? Porque o meio de pagamento não é moeda, né? Moeda é papel moeda, né? Os depósitos bancários são crédito, mas é porque 99% dos economistas não sabem a diferença entre moeda e crédito. Então, nós não vamos discutir isso agora, né? Mas de toda maneira, né? Quer dizer, esse é o problema, né? Quando você todos os momentos que você adotou uma política monetária realmente contracionista no Brasil, o PIB caiu, pô. E aí você vai cair quanto? Essa questão, né? Então, temor de asfixia da economia, ou seja, você vai criar torneiras adicionais abastecendo setores com dificuldades financeiras. E isso vai levar a um movimento progressivo de liberação dos recursos bloqueados, né? Os haveres financeiros, né, que caíram para 1,4 bilhões em março, né, 16 de março, já estavam em 3,8 bilhões em 31 de maio, né? 2 meses e meio depois, um aumento extraordinário, né? Mais de 2 vezes e meia. Mas há de se considerar, né, que a inflação não foi para zero, né? Quer dizer, a inflação em abril, né, foi de 3,2%. O que vai levar a uma mudança de estratégia, o abandono dos instrumentos de precificação, mais um início do descongelamento de preços. E aí, porque os preços tinham sido congelados, né?
congelados. E a inflação vai para 5,38% em maio. Então, na verdade, aquele aumento, né, extraordinário da liquidez, parte, né, pequena parte, né, menos de 10%, foi explicado pela inflação no período. Né? Então, e aí o que o governo faz? Vai procurar, né, controlar a oferta de moeda, como se o retorno do crescimento da oferta monetária tivesse sido responsável pelo processo inflacionário. Quer dizer, na verdade, você está voltando a uma concepção monetarista. Mas, na verdade, né, como o texto do Beloso sobre a ciranda financeira, a responsabilidade da ciranda financeira, né, em relação à inflação, o problema do texto é que essa era a tese do texto. E você poderia dizer que ela não estaria errada, né? Mas os mecanismos, como operava isso, não estão claros no texto. Né? No detalhe, o texto não chega ao detalhe, porque se chegasse ao detalhe, você podia falar assim, olha, então para eu controlar a inflação, o dia que eu lançar o bloqueio da liquidez, eu vou ter que fazer isso e aquilo. Né? Isso não ficou claro no texto. Né? Então, você ainda, e como você está confundindo moeda, você não sabe exatamente, né, o que é moeda, inclusive, né? Nessa época já havia tanta confusão que não é à toa que surgiu o conceito de M1, M2, M3, M4, né? Mês de pagamento 1, mês de pagamento. Por que você vai construir essa série de indicadores de liquidez? É porque a relação entre nível de preço e liquidez, né, que era a teoria básica do Milton Friedman, não se verificou, né? Então você diz, se eu sou monetarista, então você vê que os níveis de preço não têm relação, tem uma relação muito remota com os meios de pagamento. Aí, que é o M1, né? Depois, papel moeda do poder do público, mas depois à vista nos bancos comerciais. Aí você inclui os depósitos a prazo, vai para o M2, depois não sei o que, depois você está no M4. E lá pelas tantas, a correlação entre uma coisa e outra também não se verifica. E você, quer dizer, verifica, porque se você tiver uma inflação, né, e os papers são, os papéis financeiros são, tem correção monetária, né? Então é claro, se aumenta o nível de preço, aumenta o valor do M, qualquer M que seja, né? Mas é só correlação espúria, não é uma relação de causa e efeito do nível de preço, aliás, do montante de ativos financeiros para o nível de preço. Não é essa, é exatamente o contrário. Né? Então, você tem que aplicar um modelo econométrico de causalidade e de aba 4 para ver se você chega, e aí você chega até um resultado. Não, realmente você tem um fator de causalidade do aumento da liquidez para o nível de preço. Aí isso é ótimo, o modelo deu certinho, deu mais ou menos certo para esse período. Aí vem outro período e não dá certo. Não? Isso quem conhece bem os textos, por exemplo, do Sims, né, sobre isso, né, vê exatamente que as coisas mudam, né, mudam com o tempo. Né? Então, bom, mas nós não vamos discutir isso aqui, tá certo? Bom, mas quais seriam os principais fatores de monetização, de aumento da liquidez? Né? Primeiro, as inevitáveis e de efeitos previsíveis sob estrito controle. Por exemplo, né? Os impostos federais, menos o superávit dividendo de caixa do Tesouro. Né? 44,3% da expansão da base monetária e 8,8% do denominado M4, que inclui, né, depósito de poupança e outros depósitos e outros ativos financeiros, né? Chamados não monetários. Né? Então, isso aí não tinha jeito, tá certo? Você não vai impedir o contribuinte que tem dinheiro, né, de pagar o imposto, porque você congelou
as disponibilidades financeiras dele. Isso não tinha nenhuma possibilidade, né? Bom, 35,6%, né, do chamado denominador M4, né, seriam inevitáveis de efeitos previsíveis sob controle parcial, ok? A conversão, desculpe, inevitável seria a conversão inicial, quer dizer, a conversão inicial, né, deixou de lá, não foi uma conversão de 100%, nem poderia ser, né, dos ativos, sob pena de levar a economia a um colapso. Então, como nós vimos, 2/3, tá certo, das disponibilidades financeiras, né, foram congeladas, mas sobrou 1/3. Isso corresponderia a 35% do chamado M4, que é quase a totalidade dos ativos financeiros. Então, né, bem, então isso ficou de fora, né, já era inicialmente previsto, né. Outra coisa seria 20%, 26% da carga monetária e 5,2% do M4, que é o aumento das reservas cambiais, né? O aumento superávit do balanço de pagamento, que também não tem jeito, né? O país recebe dólar e esses dólares, né? O vendedor, o exportador não pode receber dólar, vai receber, no caso, cruzeiro, né? Moeda nova, né? Então isso não tem jeito, tá certo? Impostos estaduais e municipais e contribuições previdenciárias, tá certo? Que seria 30,5%, 9,9% da base monetária e 6,1% do M4. Então, você já tem aí 44 mais 30, 74, né? Você já tem uma grande, né? Você já tem praticamente a totalidade da base monetária, não? Inevitáveis de efeitos imprevisíveis, né? Decorrentes da regra do bloqueio, né? Manutenção de parte dos cruzados retidos como meio de pagamento, pela combinação de transferência de titularidade com pagamento de impostos com moeda retida, tá certo? Então você transfere a titularidade e a pessoa que recebeu, né, esse pagamento em cruzeiros novos, né, vai pagar o imposto, tá certo? Desvalorização real das dívidas de curtíssimo prazo, hot money, né? Bom, e fatores decorrentes das condições em que se fez o bloqueio, né? O empréstimo de liquidez aos bancos e depósitos de instituições para evitar que eles quebrassem. O Banco Central teve que injetar dinheiro no sistema financeiro, porque senão ele ia quebrar, né? Ou ele não ia honrar, quer dizer, ele não ia honrar, por exemplo, as retiradas de recursos previstos no bloqueio, né? E também para fazer face às regras de congelamento, né? Ele ficou com seu passivo congelado e parte do seu ativo. Então, o Banco Central teve, isso vai ser um importante elemento do programa, né, intervir no mercado, né? Isso já foi previsto sempre, né, quando se dizia, né, que a oferta de moeda era exógena. Tem os autores pós-keynesianos, né, foram muito enfáticos em relação a isso, né? Quer dizer, não adianta, você não pode realmente controlar a oferta de moeda, isso tem um limite, porque aí você quebra todo mundo, né? E pode quebrar até o sistema financeiro, então, tá certo? Bom, empréstimo de liquidez aos bancos, o Banco Central, né? Mais depósito das instituições financeiras, 24% da base monetária e 4,8% do M4. E o descontrole dos bancos e financiamento do Banco Central, né? Cruzados novos que deveriam ser recolhidos e só foram em junho. Por que só foram em junho? É porque os bancos não tinham condições de fazê-lo, né? Ok? Que representa 30,7% da base monetária. Observe que isso aí já deu mais do que 100% da base monetária, né? E esses elementos, né, que vão causar o aumento posteriormente ao choque, ao bloqueio da base monetária, né? Isso são as torneiras, mas são torneiras inevitáveis, né? E tem o cabo das inadimplências dos devedores, né?
Quais seriam os fatores evitáveis? Né? A custo do desgaste da política social. Rendimentos das cadernetas de poupança. 16% do M4, tá certo? É um recurso expressivo, né? Segundo, né? Evitáveis e efeitos imprevisíveis, incluídos no desenho original do programa. Impostos estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, que nós já falamos, né? Evitáveis e imprevisíveis, decorrentes de pressões políticas e sociais. As torneirinhas, mas se nós vermos, né, tudo que foi somado antes, dá muito mais do que essas torneirinhas. Então você não pode culpar as torneirinhas. Certo? Que foi, no final, culpada pela retomada da liquidez, que era mais ou menos inevitável. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E isso é que não foi, né, previsto pela concepção errônea do próprio Peluso. Né? Certo? Não é que o plano, se tivesse, né, feito um plano e fosse rígido, né, o que aconteceria? Você quebrava o sistema financeiro, quebrava a economia. Uai, e aí você ficava sem economia e sem sistema financeiro. É isso. Isso não é factível, né? Bom, então com isso nós terminamos o vídeo de hoje, tá certo? E vamos tratar da segunda fase do plano Collor, né? Que é a rendição à ortodoxia, a volta da ortodoxia, né? Que também vai ser um fracasso. Por quê? Porque a ortodoxia sempre fracassa, tá certo? É que nós vamos ver então no próximo vídeo. Então nós agradecemos a atenção de todos, esperando aí tê-los assistindo o nosso próximo vídeo.